Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV, um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira por volta das 10 da manhã. Exatamente, estamos aqui consigo na Curiacos TV, é um prazer imenso poder compartilhar esta horinha em que vamos estar juntos, eu, a Sara e toda a equipa do Manhãs da TV, para trazer o melhor da tradição portuguesa, cultura, projetos espetaculares, a pessoas com histórias muito boas aqui ao programa e, claro, é tudo para si, para você conhecer o que é há de melhor aqui no nosso país e arredores. Exatamente, e nós gostamos também que você traga o seu projeto aqui ao nosso programa, aqui à Curiacos, portanto pode fazê-lo através do manhãsdatv@gmail.com, através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. O seu projeto é importante para si, ele é com certeza importante para nós e para toda a nossa audiência, é sempre um gosto poder receber o seu projeto e mostrá-lo ao mundo. Exatamente, e é mesmo ao mundo porque nós estamos a ser vistos não só por toda a parte de Portugal, mas também a nossa televisão é nacional e internacional, ou seja, estamos no Norte da África, em toda a Europa e, claro, todo lugar que tenha uma boa internet também consegue nos captar. Portanto, fica aqui o convite. Também temos redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Então, YouTube não é bem uma rede social, é uma plataforma de vídeos, Sim. Mas também temos lá os nossos programas. Onde os nossos programas ficam disponíveis passado 2 semanas depois de eles irem para o ar. Portanto, você saber com quem já tivemos a conversa. Muito boas razões para você continuar connosco. E hoje não é exceção, nós temos 2 temas diferentes para si, com convidados fantásticos. Exatamente. O primeiro, nós vamos receber o grupo Gambar, que estará aqui connosco. Nós temos aqui o Giscard Müller e o chefe Dimas Cavallo para nos falar um bocadinho deste projeto. Nomeadamente, vamos estar mais em conversa com o Giscard, porque o chefe vai estar a preparar 2 pratos. Uma coisa espetacular. Uma coisa espetacular. Será que a gente vai provar? Queres provar? Epá, fico sempre quando vem assim um chefe, deixa eu fico provar. sempre na curiosidade. Nem que seja só por uma colherzinha pequena. Mas vamos ver. E de seguida, com quem vamos estar? Nós vamos estar com a Leonor Gonçalves e com a Susana Vidigal. Nós vamos falar acerca de um projeto fantástico que tem 3 anos e que se chama Pais Coragem. Exatamente. Então, nós voltamos já de seguida para estar então com o primeiro convidado. Estamos de volta e já temos aqui o nosso primeiro convidado, o Giscard. Enquanto o chefe Dimas está na cozinha, nós temos o Giscard na sala. Então, Giscard, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado. Obrigada por estar aqui connosco. Bom dia, chefe. Bom dia. Na cozinha. E o que é que... Hoje também vai-nos preparar aí 2 pratos, não é? Sim. E o que é que vai ser hoje? Hoje nós vamos de bacalhau e gambas. Opa, não há como errar. Combinação. Certíssimo. E chefe, acha que no final vai ter um pratinho pequenininho aqui para o apresentador ou como é que acha que vamos fazer a divisão da coisa? Há um cheirinho. Há um cheirinho? Yeah. Certíssimo. Então, Sim, nós vamos falando consigo durante o programa, não é? Tá bem. Este bocadinho aqui e vamos sabendo os pormenores todos, está bem? Ok. Está bem. então, maravilha. Giscard, mais uma vez, obrigado por ter recebido o nosso convite, não é verdade? Nós vamos estar a falar acerca do grupo Gambar, né? Gambar? Ambar? Gambar. Gambar. Certíssimo. Estava aqui a faltar o G, mas é Gambar. Gambar. E sabemos que vocês têm vários restaurantes, quem já ouviu falar deste grupo. Muitos deles já são muito bem cotados pela imprensa. Todos falam muito bem. Comidas sensacionais, experiências gastronómicas diferentes em cada restaurante. Exatamente. Mas vamos começar pelo início. Sabemos que é brasileiro, né? Está cá em 19 anos. Em Portugal aqui há 19 anos, ou seja, já está aqui um bom tempo. Como é que tudo começou para si? Como é que foi esta oportunidade, esta mudança? Porque no Brasil não trabalhava na área da restauração. Não. Vim de lá muito novo, portanto com 20 anos, não é? Acabado de sair do serviço militar obrigatório e cheguei a Portugal e fui parar a um restaurante, um bar de praia em Carcavelos, onde fui trabalhar para a cozinha. Fui ajudante de cozinha durante um período, volta de 6 meses, mas não me identificava muito com a cozinha, apesar de gostar muito de cozinhar e ter muitas ligações à cozinha, mas senti que faltava qualquer coisa. Então passei para a parte de bar e sala, no mesmo restaurante, até que saí e fui trabalhar com o chefe Lubomir, com o chefe João Sá, o chefe Marlene Vieira. E fui criando aqui a minha carreira, sempre com grandes chefes ao pé de mim, não é? E eu a fazer a parte de sala e ter uma cozinha que acompanhava esse serviço, não é? Ou eu com o serviço a acompanhar uma cozinha de excelência, não é? Mas você também, foi nessa altura que também desenvolveu o gosto pela área dos vinhos? Sim, eu trabalhei na altura do 100 Maneiras com o Lubomir em Cascais. Eu conheci o escansão Manuel Moreira,
pá, que eu costumo chamar a enciclopédia do vinho, não é? Uma enciclopédia ambulante de vinhos. Pá, o homem sabe como ninguém sobre vinhos. E foi-me ensinando durante ali o período que trabalhamos juntos. Na altura ele estava a escrever um guia de vinhos e eu era a pessoa que preparava os vinhos todos para ele provar. E obviamente provava, e o Manel é uma pessoa que gostava muito de se ouvir. Então falava. E eu com 20 anos eu só queria ouvir e queria aprender. E aprendi muito. E depois por todos os restaurantes por onde passei, a minha grande especialidade foi os vinhos, as cartas de vinhos, as harmonizações, vinhos diferentes. Eu gosto de procurar pequenos produtores, coisas diferentes para surpreender os nossos clientes, não é? E agora é o que nós fazemos um bocadinho no nosso grupo, não é? O Gambar nasce dessa necessidade. Eu já estava como empresário da restauração já há algum tempo, mas com uma dificuldade muito grande de ter alguém na cozinha que conseguisse manter uma qualidade, uma excelência nos pratos, como eu conseguia fazer na sala. Não é? E surgiu aqui esta oportunidade no início do ano, final do ano passado, início deste ano, e juntamos, não é? o grupo que já existia, que era onde eu tinha o Iro e o Arcabuz, e juntamos com o grupo Gambar, que havia já o Gambar no Cais, e pegamos o nosso espaço, digamos, mais nobre, que é no Pátio Bagatela, para criar o nosso novo Gambar no Pátio. E o Gambar no Pátio nada mais é do que a cabeça do chefe Dimas e a minha a pensarem 99% sobre aquele pormenor. Como é que nós vamos servir, como é que nós vamos apresentar os pratos, que pratos é que vamos ter, com que vinhos é que vamos trabalhar, como é que nós queremos que as pessoas reconheçam o nosso projeto, o nosso restaurante. E daí, depois do Gambar no Pátio, sai uma parte da carta, seja de vinho, seja de comida, para o Gambar no Cais, sai para o M Bistrô, que é um outro restaurante que temos na Rua da Madalena, e nós tudo temos ali como uma cozinha central. Ali é onde nós pensamos, onde nós criamos, é tudo parte dali. Depois vamos colocando nas casas que achamos que fazem mais sentido. Ao todo, vocês, o Grupo Gambar, tem 6 restaurantes. 6 restaurantes, exatamente. Tem vários, já I Want Food, o Blue Jeans, né? Portanto, alguns dos que mencionou. Exatamente. Portanto, já são uma equipa grande. E do centro, vocês têm todas as ideias e tentam, então, colocá-las em prática em todos estes 6 restaurantes que vocês possuem. Exatamente. O que é que você acha que os diferencia dos outros restaurantes? 2 coisas que eu acho que são marcantes no nosso grupo é a forma com que nós olhamos para os nossos clientes. Nós, por exemplo, uma pessoa que nos procura para fazer um evento privado, uma coisa qualquer, nós não temos um menu chapa 3, como nós costumamos dizer na restauração, siga. Não, nós gostamos de sentar com as pessoas e o que é que você precisa, o que é que você quer. E fazemos à medida do nosso cliente. A nível do serviço de sala, um serviço sempre descontraído, não é? Com uma equipa super jovem, super dinâmica, mas com uma componente de eficiência, não é? Ou seja, eu sou quase com um ditador para eles, tem que ser assim, às vezes reclamam um bocadinho, mas depois percebem o porquê é que tem que ser assim, não é? Ou seja, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque o cliente repara. E a emenda pode ser espetacular, mas se o serviço não for bom, a pessoa não volta lá. É verdade. Não é? Portanto, hoje em dia, mais do que... E não estou a colocar a comida de lado, não é nada disso, a comida é extremamente importante. A comida é extremamente importante, chefe, muito importante. Mas também é importante nós também termos essa... E perceber que a parte e a forma como o cliente é recebido, não é? E como ele se sente no próprio restaurante, vai fazer toda a diferença para ele, e não só para ele, mas para toda a gente com quem ele comunica e com quem ele vai falar acerca do restaurante. Não é? Correto. Até há estudos que provam isso, que um cliente que vai a um restaurante e por acaso a comida não correu tão bem ou não foi a melhor experiência gastronómica que teve, ele volta, ele dá uma segunda oportunidade. Quando ele é mal servido, ele nunca mais volta. E nós não podemos cometer esse erro. Então voltamos obrigados. Não, vamos lá, vamos dar mais uma oportunidade. Mas eu não quero, porque eu não gostei da forma da outra vez. Não, vamos lá. Pronto. Às vezes isso é uma segunda oportunidade, sabe? Toda a gente se pode redimir, também não pode ser assim, ferro e fogo. É verdade. Mas aquilo que estava a dizer de dar, porque você também gosta de fazer isso, que é dar formação às pessoas, não é? Para o bom atendimento, é extremamente importante também para que o restaurante também possa crescer, não só, mas também na qualidade das pessoas que vão ao restaurante. Exatamente.
Porque, ou seja, cada vez mais o cliente é mais exigente, não é? Ou seja, a informação está cada vez mais à mão de qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue facilmente ter uma noção do que é um bom serviço ou dos melhores restaurantes, porque é que os melhores restaurantes são melhores. E quando vêm aos nossos restaurantes ou qualquer outro restaurante, já tem um grau de exigência cada vez mais apurado, não é? Ou seja, e também com as crises todas que viemos a passar, também as pessoas preocupam-se mais onde gastam dinheiro. Portanto, se estão a gastar o dinheiro num restaurante, querem ser de lá satisfeitos, não só porque comeram bem, porque hoje em dia a pessoa quando vai a um restaurante não é só para comer. Como nós comemos em casa ou comemos ali no café da esquina, quando se vai a um restaurante e se disponibiliza a gastar 20, 30, 40, 50, 100 euros por uma refeição, dependendo do restaurante, nós somos muito exigentes, nós estamos a ver uma experiência. E nós, restaurantes, estamos a vender essa experiência. O cliente compra uma experiência, portanto, nós não podemos simplesmente colocar a comida à frente do cliente. Tudo tem que ser pensado ao pormenor. Desde a poltrona onde ele se senta, da mesa, da toalha, do guardanapo, os talheres que usamos, os copos, tudo isso implica, assim como o chefe tem que pensar no pormenor do prato, nós cá à frente temos que pensar nesses pormenores também, que é muito importante. Um garfo com uma nódoazinha do secante da máquina, pá, é uma coisa dá um sinal de... Vos incomoda bastante. Exatamente. Sim, E sim. é um sinal de desleixo, não é? Por isso que nós nos nossos restaurantes estamos sempre muito em cima disso, de exigir que aquilo esteja sempre perfeito, para as pessoas poderem sentirem que nós nos preocupamos. Essa é a nossa grande meta, o nosso grande objetivo, é que as pessoas percebam que nós nos preocupamos com elas. Como é que chegaram a conhecer o chefe Dimas? Como é que ele entrou nesta história? Exatamente. O chefe Dimas, nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo, portanto, o final do ano passado, início deste ano, quando o Tiago Drummond Borges, que era sócio do Dimas no Gambar, e amigo de um meu, né, e do meu sócio, resolvemos juntar o grupo para acabar com esses problemas que eu tinha de cozinha e que eles tinham a nível de sala. Sentamos, conversamos e achamos que era giríssimo fazermos uma fusão, e passarmos e sermos duas coisas pequeninas para ser algo um bocado maior, não é? Apesar de ambos termos começado os nossos projetos durante a pandemia, né, ou um bocadinho antes da pandemia, continuamos sempre a acreditar na restauração, sempre a querer crescer, sempre a querer empregar, e quando criamos essa sociedade foi exatamente com esse intuito. O Dimas, tudo que é parte de cozinha passa por ele e é uma pessoa que tem um cuidado ao pormenor impressionante, não é? E eu passo a cuidar aquilo que é toda a parte de sala, que ele também fazia no Gambar, e que consumia imenso tempo, Claro. assim como a mim me consumia muito tempo cuidar das cozinhas, que eu não é a minha especialidade. E agora conseguimos crescer e conseguimos fazer um trabalho muito melhor do que o que fazíamos há 6 meses atrás. E isso que está a falar é muito importante, porque o facto de nós conseguirmos perceber onde é que nós nos conseguimos... Às vezes há alturas em que nós precisamos de fazer tudo. Há uma fase em que nós precisamos de fazer tudo, geralmente faz o início, os primeiros passos, às vezes precisamos de fazer tudo, mas quando nós conseguimos já chegar a um nível em que nós conseguimos perceber aonde é que eu me consigo encaixar melhor para conseguir crescer mais aqui e arranjar outra pessoa que me consiga completar naquela área que não é, onde eu não sou um expert, mas que sei qualquer coisa, mas que se tivesse uma ajuda, alguém que tratasse, ficaria muito melhor. Quando fazem essa fusão, dá-se exatamente aquilo que aconteceu, que foi a explosão, o crescimento do Grupo Gambar. Exatamente, o crescimento e mais que isso, é que quando fazes as coisas e olhas, percebes que está tudo bem feito. A cozinha acompanha o serviço acompanha a cozinha e toda a equipa consegue perceber isso. E isso, sem dúvida, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, acho, para mim, sem dúvida, e acredito que para o Dimas, exatamente, e está visto, estamos a crescer e estamos a fazer, a criar novos conceitos, novas coisas todos os dias. Por exemplo, o I Want é uma coisa super recente, abriu há 15 dias, para isso, se calhar tanto, que era uma coisa simplesmente para aquelas pessoas que querem comer uma coisa simples em casa, e pudessem ter ao pé. Portanto, o I Want é uma loja pequenita e só para takeaway, delivery, mas com qualidade. Quais são os pratos que geralmente se pode encontrar neste novo? No I Want, temos a parte do I Want Burger,
Portanto, temos hambúrgueres onde deixamos um bocadinho a, perdão da expressão, a mariquice dos hambúrgueres gourmet que temos no Blue Jeans, mas ninguém não tem a ver uma marca com a outra, não é? E fomos fazer uma coisa que até foi ideia do Dimas, de termos um hambúrguer raiz, um hambúrguer tradicional. Uma boa carne, um bom pão, um bom molho. Ponto. Temos alguns dos pratos neste momento e algumas fotografias que trouxeram até nós a passar no programa. Esses são do M. Esse prato é um prato emblemático do M, que é giríssimo, um bacalhau, um lombo de bacalhau. E até é giro porque eu não, apesar de estar em Portugal há quase 20 anos, eu não como bacalhau. Ainda não gosta de bacalhau? Não. E o Dimas uma vez disse, tens que provar o meu bacalhau. Não, mano, não como bacalhau, não gosto, não vou comer. E eu hoje, quando vou ao restaurante, eu peço bacalhau. É? E o polvo também. É nesse nível. É nesse nível. É nesse nível. É nesse nível. Mas é tudo com muita... Esse é o polvo, muita polvo do muita chefe. classe. Bonito. Muito boa apresentação. Fantástico. Normalmente dizemos que primeiro comemos com os olhos, só depois é que vai para a barriga. É verdade, é E verdade. realmente É verdade. abre o apetite a qualquer pessoa. Isto é um problema, ter pessoas convidadas assim logo de manhã. Uf. Aí já começa a cheirar, não sei se É, por tiveram. acaso dá aqui um cheirinho aqui. Chefe, como é que estão aí as coisas na cozinha? Tudo andar. Tudo ótimo. Agora está a fazer o quê? Diversas coisas. Então pode-nos dizer. Estou a preparar a água que vai cozer as gambas. Estou com o lombo de bacalhau no forno e já aquecendo os complementos. Boa. Certíssimo. O que é que é? Porquê que acha que os seus pratos são especiais? Eu gosto quando eu crio de criar uma coisa que seja simples, sem grandes enfeites ou coisa parecida, mas que esteja calcada em técnica. Então são pratos que, embora simples e pareçam simples, são todos muito embasados em técnica. Eu acho que o diferencial nosso é lhe proporcionar uma experiência com algo que lhe é familiar, mas que o nosso diferencial vai estar num detalhe, numa coisa simples e que essa é difícil de reproduzir, porque aí é técnica. Como é que tem sido para si esta aventura de participar do grupo Gambá? O Grupo Gambar, quando nós criamos ele, na verdade é até interessante o nome Gambar, porque nos surgiu a oportunidade de ficar com um restaurante e como era muito pequenino, do Cais do Sodré, são 22 lugares, 25 lugares, eu conversei com o meu sócio e falei, nós temos que fazer aqui uma coisa diferente e que traga as pessoas e que dê a elas uma experiência diferente. Então, eu gosto muito de trabalhar o monoproduto. Ou seja, pensei muito numa coisa que seja apelativa tanto ao público português quanto ao estrangeiro. E cheguei às gambas, e que são uma coisa que, para errar, é muito fácil. Ou seja, cozinhou pouco, ela não vai estar bem, cozinhou demais. Então, muita técnica e feita de diversas formas diferentes. Com isso, eu tenho sempre o produto mais fresco e consigo ter uma melhor forma de trabalhá-lo. E com isso nasceu, e começando a pensar o nome, nasceu e eu criei o nome Gambar. Porque, como é no caso do Sodré, nós temos também a componente de bar, né, com alguns drinks e tudo mais. E eu falei, olha, então vamos chamá-lo de Gambar, porque é um bar de gambas. Sim. E, na verdade, um verbo. Ou seja, vamos gambar, tu gambas, ele gamba, e vamos gambar ao Cais do Sodré e agora ao pátio. Maravilha. E parabéns por ter convencido aqui o Giscardo a começar a comer bacalhau, realmente. Está pois, bacalhau, por amor de Deus. Portanto, a comida deve ser mesmo deliciosa. Nós vamos deixar o chefe à vontade, que um chefe tem que se concentrar na cozinha, não é verdade? Claro. Mas vemos que fala muito bem, realmente. Ele também na sala faz um ótimo trabalho. É o meu melhor empregado de mesa. Quando eu consigo levá-lo para a sala, estou descansado. Depois desta fusão entre o chefe e você, como é que tem sido o feedback dos clientes habituais e novos clientes que têm participado nos restaurantes do Grupo Gambar? O que é que eles dizem? Tem sido bastante interessante. Conseguem perceber rapidamente uma mudança. Não só uma mudança na qualidade do serviço ou num pequeno pormenor, mas sim uma mudança de atitude, uma mudança de forma de ver as coisas, na forma dos nossos funcionários também olharem para o cliente, não é? Que às vezes são pequenos pormenores que quando não temos tanto tempo para dedicar, às vezes falta este pequeno toquezinho.
colocar na cabeça dos nossos funcionários, que são os nossos colegas, né, porque trabalham connosco o dia todo e nós estamos na operação todo o dia, eu e o Dimas, que quem paga-nos o ordenado no final do mês, pá, não sou eu, não é o Dimas, que somos os sócios da empresa, são os nossos clientes. Porque se nós não fizermos um bom trabalho, se eles não voltarem ao nosso restaurante, o final do mês fica complicado. E essa mudança de atitude foi logo muito rápida. Não é? E o nosso staff hoje em dia já tem uma outra abordagem, uma outra postura. No outro dia, numa reunião, até foi comentado exatamente que no Blue Jeans o serviço mudou bastante e para melhor num período bastante curto de tempo depois da nossa nova intervenção. Isso enche-me de orgulho, como é evidente. A minha equipa são, digamos, o motor principal do barco, não é? Porque se eles pararem ou se não fizerem um bom trabalho, nós não vamos a lado nenhum. Assim como o Dimas na cozinha não consegue estar em 6 cozinhas ao mesmo tempo, então nós precisamos que o nosso staff tenha esta mentalidade, este cuidado ao pormenor que ele tem na cozinha, que eu costumo ter na sala. Passar esse legado é o principal X da questão, digamos assim, para o bom funcionamento do grupo e tudo mais que queremos abrir nos próximos anos. Certíssimo. Boa. O Giscard também é um sommelier, não é? O que é que significa um sommelier, para quem não sabe? O sommelier, na verdade, é o responsável por bebida do restaurante, não é? Hoje em dia muito mais focado no vinho, mas antigamente o sommelier era a pessoa que provava a comida e a bebida para os reis, não é? Portanto, se tivesse envenenado era ele que morria, era mais ou menos assim, não é? Hoje em dia é basicamente a pessoa responsável pelo serviço de vinhos, pela carta de vinhos e carta de bebidas de um espaço de restaurante ou de um hotel. Portanto, se eu for a um destes restaurantes e eu não entender nada de vinhos e quiser fazer uma figuraça para a minha mais que tudo, então consigo, olha, dê-me uma dica qualquer, você diz o nome por baixo, né? Assim, Não é preciso. Não? Não é preciso, porque se olhar nas nossas cartas de vinhos, todo o vinho tem uma pequena mensagem por baixo. Normalmente eu coloco o nome, o ano do vinho, o nome. Em alguns casos posso referir o produtor ou o enólogo, algo do género. Mas por baixo há sempre uma micronota de prova em que eu explico o estilo de vinho. Ok. Portanto, se perguntar à sua cara metade que tipo de vinho é que ela gosta, é só dar uma lida com atenção na carta que vai encontrar de certeza o vinho perfeito. Pronto, portanto, vais fazer Até nisso pensaram. Exatamente. Tem que ser Pormenor, pensado, pensar pormenor, ao pormenor. Esse é o nosso legado. que é muito importante. Como é que vê este projeto que tem pouco tempo ainda, não é? É um bebê com umas pernas já muito grandes, não é? É um bebê já bastante crescido. Tem uma vida nova. Tem uma vida nova, não é? Como é que espera ver este projeto daqui a 5 anos? Consolidado, sobretudo, a primeira parte é consolidá-lo e crescê-lo. Não é? O objetivo do grupo é, em breve, criarmos também um gambar no Porto, portanto na Ribeira do Porto e todas as zonas turísticas de Portugal. Portanto queremos ter um gambar em Cascais, um gambar no Algarve, um gambar no Porto, mas sempre do formato bistrô, do formato que é o gambar no cais e nunca no formato gambar do pátio, que não é replicável. Ok, certíssimo. Exatamente. E quem quiser visitar um dos restaurantes Gambar, qual é o prato que você aconselha mesmo que não pode faltar? O bacalhau. Tem que provar o bacalhau. Não pode. Provou bacalhau Portanto, agora? pronto, agora a gente já sabe quando fomos lá, vamos provar o bacalhau. E se puderem partilhem o polvo antes e a seguir o bacalhau, porque é fantástico, realmente. Certíssimo, maravilha. Para Então, conhecer os locais onde têm os seus restaurantes, como é que podemos fazer? Podem ir ao nosso site, grupogambar.pt, podem ir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no Gambar, podem também ir ao Instagram do M, do Blue Jeans, todos eles fazem referência ao restante grupo. Nós dividimos basicamente isso em 2 segmentos: Gambar, toda a parte mais de cozinha de autor, Blue Jeans, hamburgueria e a parte de fast food, digamos assim, que é o I Want. Portanto, são duas coisas que caminham lado a lado, são as duas pernas, digamos assim, do bebê. Boa. espetacular. Parece-me ser um projeto, um grupo super interessante, na verdade, moderno, mas super atencioso para os seus clientes. Então, nós gostamos de trazer
novidades, se calhar você nunca ouviu falar do Grupo Gambá e você gosta de comida. Olha, nós aqui somos fãs de comida, pronto. E agora, Você já sabe mais sítios para visitar. Os espectadores estão a ouvir e estão a pensar, então, mas a gente ainda não ouviu os pratos do chefe. Calma, isto também não é assim a correr. O chefe tem que ter tempo para preparar. Ele vai ficar connosco até ao final do programa. Portanto, não se preocupe, não sente o cheirinho, mas vai poder ver com os seus próprios olhos aquilo que o chefe vai fazer para nós. Não é? E depois, se o convencermos, já sabe como conhecer melhor este grupo, né? Tem as redes sociais e depois pode visitar e dizer: eu vi você no Manhãs da TV e vim aqui provar, então eles vão ficar todos contentes. E agora? E agora? Agora nós vamos estar à conversa com a Leonor Gonçalves e com a Susana Vidigal, que nos vai trazer um projeto fantástico. Você vai adorar conhecer, que é o Pais Coragem. Exatamente. Nós voltamos já. Voltamos já, então. Estamos de volta. Estamos de volta e nós vamos falar acerca de um tema bastante interessante e um tema de bastante coragem, que é o Pais Coragem, não é? Bom dia, Susana. Bom dia, Leonor. Obrigada por estarem aqui connosco. Vocês criaram um projeto lindíssimo, que é o Pais Coragem. Como é que nasceu este projeto? Então, eu sou enfermeira na área do CRI, Diagnóstico Pré-Natal, do Centro Hospitalar Central, em Lisboa. Portanto, trabalho na maior maternidade do país e, portanto, o meu serviço diariamente nós lidamos com situações difíceis, em que os casais tomam conhecimento do diagnóstico de perda ou malformação, que depois acaba por culminar numa interrupção médica da gravidez. Contudo, também temos outras situações, malformações que prosseguem a gravidez e depois acabam por ser bebés que se demitem ainda no útero da mãe. E, portanto, lidar com estas situações diariamente é um grande desafio, em que os pais necessitam de muito apoio, desde o momento do diagnóstico, durante o internamento e após a alta hospitalar. Sentia que existia uma grande lacuna a nível da nossa sociedade e também das próprias instituições de saúde para dar resposta ao apoio e que estes pais necessitam após alta hospitalar. Aquilo que acontecia era que acabavam por ser esquecidos, perdidos, e não havia esta continuidade a nível dos cuidados. E começamos a sonhar. Eu conheci a Susana também no meu contexto profissional. Eu sofri uma perda gestacional, portanto, em dezembro de 2017. Sendo da área de saúde mental e seguindo o protocolo do apoio psicológico, senti sempre que precisávamos de fazer mais alguma coisa, portanto senti, enquanto mulher, que o apoio psicológico não me era suficiente, até porque eu tinha conhecimento das ferramentas que me eram necessárias e do percurso e do caminho que deveria fazer, mas sentia efetivamente que faltava algo e que faltava um espaço seguro onde todas estas mães e todos estes pais pudessem falar dos seus filhos e pudessem fazer esse caminho de amor e de dor pela perda dos seus bebés. E foi nesse sentido, isto porque a Leonor foi a minha enfermeira de referência quando, do momento da minha perda, foi a enfermeira que me acompanhou em todo o meu processo, em toda a minha experiência traumática. Foi a Leonor que esteve sempre lá e foi neste contexto que a nossa relação solidificou, consolidou e começámos a sonhar. Então o projeto Pais Coragem, mantivemos-nos sempre em contacto, a nossa amizade foi crescendo, começámos a colocar no papel e os Pais Coragem foram muito sonhados e vieram a ser concretizados com muito orgulho. Este grupo, na verdade, vem então dar resposta àquela lacuna que a própria Leonor sentia que faltava, que era esse acompanhamento dos pais após uma perda gestacional. E através de vários profissionais, vocês vêm com ferramentas e estratégias para ajudar a ultrapassar então esses momentos de dor. Que tipo de profissionais é que o grupo inclui? A equipa é constituída por vários profissionais de saúde. Temos também um grande mentor na área do desenvolvimento pessoal e todos nós somos terapeutas de luto. Na equipa também está mais uma enfermeira que trabalha comigo no meu serviço, na maternidade Alfredo da Costa,
e, portanto, todos nós nos complementamos em termos de conhecimentos técnicos e também na parte do luto. Temos conhecimentos e somos terapeutas de luto, e todos nós então acabamos por nos complementar de forma a ajudarmos os pais e as famílias a lidarem com a dor que vivem num momento de um processo de luto que é tão desafiante. Claro. E em que as pessoas muitas vezes se sentem perdidas e anormais, entre aspas. Porque a própria pessoa chega a nós e diz: estou a sentir isto e não me estou a sentir muito normal. E aqui é muito importante nós desmistificarmos este conceito. Não, aquilo que está a sentir é natural no seu processo, no processo que você está a viver. E, portanto, haver aqui também uma psicoeducação para esta temática do luto. O que é isto do luto? Pela perda de um filho. Exato, porque o processo por si já é muito doloroso, não é? Quando se recebe uma notícia dessas. Mas depois, eu acho que o mais complicado é o pós, não é? Que é o viver o dia a dia com aquela perda, não é? E hoje em dia, a nível do luto, releva-se um bocadinho, ok, aconteceu a situação, sim senhora, depois nós vamos dar a volta, depois andamos para a frente. E não pode ser assim. É necessário fazer o luto. O luto, nós precisamos de fazer o luto quando há uma situação dessas. Precisamente. Isso é Efetivamente, este luto, infelizmente, não é reconhecido pela sociedade. É também um trabalho dos pais de coragem, é dar voz à perda gestacional e com que este luto venha a ser validado pela sociedade. A própria família destes pais de coragem tem muita dificuldade em lidar e em saber o que dizer aos seus familiares. Os pais de coragem acabam por ser a casa, o colo, a família destes pais que perdem estes filhos. Portanto, é só neste espaço, e estes relatam-nos os nossos pais, só ali se conseguem sentir à vontade e sem qualquer julgamento para conseguirem fazer as partilhas e para conseguirem falar dos seus filhos, sentindo-se acolhidos, sentindo-se num espaço de amor, sentindo-se, lá está, como pessoas normais, porque chegam-se a sentir julgados e a sentir determinada preocupação por parte dos familiares que julgam que eles não estão a fazer um processo patológico quando não é assim. Porque o luto efetivamente tem que ser vivido. E há um desconhecimento muito grande relativamente ao processo de luto. O que é que faz um terapeuta de luto? Exatamente. É acolher, reconhecer o que a pessoa está a sentir, fornecer estratégias para lidar com aquilo que está a viver e fazer esta psicoeducação, explicando aquilo que faz parte do processo do luto. Trabalhar emoções, sentimentos, trabalhar a comunicação, portanto, capacitar, no fundo, estes pais e perceber que o luto é uma montanha russa, que no luto tudo é permitido, que no luto não há um tempo, o luto não tem tempo, e principalmente o luto de um filho. Eu tenho o hábito de dizer que é num tempo sem tempo, porque por norma há a tendência para queremos fazer um luto de uma forma muito rápida, queremos ficar bem muito rapidamente. E são todas estas ferramentas que nós fornecemos aos pais no sentido de entenderem o seu processo, de o aceitarem e de conseguirem fazer a elaboração do seu luto. Quando nós falamos em pais, não estamos a falar só das mães, não é? Não. Estamos a falar dos pais também. Dos pais também, homens, não é? dos Porque homens eles também sofrem muito nestas situações. Nós no grupo trabalhamos muito a comunicação em casal. Muitos casais, infelizmente, acabam por se separar após um processo de perda. E então é essencial nós fazermos esta educação em casal, que cada um vive o seu processo de forma única, também encontrar espaço em que o casal esteja junto, e às vezes pode não ser falar, pode ser só estar, olhar, sentir aquilo que o outro está a viver. Muitas vezes o papel do pai acaba por ainda ficar mais subvalorizado, e então este reconhecimento em grupo é essencial, nós também darmos voz ao pai, porque ele também sofre. É óbvio que ele não passa pela parte do processo físico, mas em termos psicológicos ele vai passar também por um processo de luto. Claro. E aquilo que nós vemos pela nossa prática, a mulher começa a viver o luto de uma forma
mais inicial, e o homem, como tem aqui outras funções de suportar a sua companheira, de falar com a família, com os familiares, dando a notícia para, mais uma vez, proteger a sua companheira, não é? Isto para o homem é um peso brutal. E os homens pais acabam por viver o processo de luto um bocadinho mais à frente. E isto vai havendo desníveis, o que pode provocar atritos na relação conjugal. E, portanto, esta parte de trabalharmos no Pais Coragem a comunicação e dar a conhecer que o processo é único e cada um vive à sua maneira. Um elemento pode ter a necessidade de estar mais isolado, não estar em contacto com os amigos, com a família, e o outro sentir necessidade de ir beber uma cerveja com os colegas, com os amigos. E é importante nós dizermos que isto pode ser assim. E não significa que aquele elemento não esteja a sofrer. Só que são maneiras diferentes de lidar. Lidar com a dor. É possível superar essa dor. Temos muitas pessoas a assistir, não só em Portugal, fora de Portugal, que se calhar passaram por isso, ou estão neste momento a passar por uma situação dessas. É uma dor que se calhar neste momento eles dizem nunca vou conseguir superar. É possível superar essas dores? Eu não utilizo a palavra superar. Nós aprendemos a lidar com ela. Ok. A verdade é essa, sim. Porque a perda de um filho nunca se esquece, independentemente do tempo de gestação. E neste caso dos Pais Coragem, a nossa experiência, nós temos sobretudo trabalhado com pais que perdem filhos já numa fase avançada da gestação, que implica um processo ainda mais traumático e um processo emocional ainda mais intenso, porque implica um parto natural, portanto implica uma série de decisões difíceis, como por exemplo se querem conhecer o filho, se não querem, se querem fazer funeral, se não querem, se dão a investigação, portanto é todo um processo muito complexo que este pai tem que passar, portanto nós aprendemos, estes pais aprendem a lidar com a dor e a elaborar a dor. Certíssimo. Na vossa página, não é? Vocês têm alguns testemunhos bastante interessantes, bastante bonitos, de pais que inclusivamente escreveram carta para os filhos. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Eu posso falar da minha experiência, por exemplo, e depois falar dos outros pais. Para mim foi fundamental escrever para o meu filho. A escrita é terapêutica. Está provado cientificamente que nos ajuda, portanto, nesta fase do luto e a elaborar o luto, escrevermos para os nossos filhos, portanto, dizer-lhes tudo o que estamos a sentir, as nossas emoções, a raiva, a tristeza, a mágoa. Portanto, o importante é não nos reprimirmos e não reprimirmos as nossas emoções. Aceitarmos o que estamos a sentir, partilharmos da forma que nos for mais fácil. E a escrita ajuda-nos nesses momentos, porque muitas das vezes nesses processos, portanto, de sofrimento psicológico e um sofrimento muito inicial, nós não temos vontade de falar absolutamente com ninguém. E isso é um cantinho só nosso e dos nossos filhos, onde nós não conseguimos falar com eles. Não é? E nós fomentamos, portanto, as nossas mães a praticarem, portanto, essas rotinas e esses rituais de escreverem aos seus filhos. E funciona muito bem. Além da escrita, vocês com certeza têm outras ferramentas e atividades que fazem para ajudar os pais. Podemos falar de algumas delas? Leonor, queres falar? De algumas dinâmicas? Sim, portanto, a parte da gestão emocional, como a Susana já falou, temos várias dinâmicas no grupo que implementamos para eles perceberem que não há emoções boas nem más, todas as emoções têm a sua função. A parte da outra dinâmica, por exemplo, tem a ver com o aprender a estar no momento presente, isso é essencial. Portanto, não fugir ao momento presente, àquilo que estão a sentir, porque muitas vezes quem está a viver o luto pensa mais à frente, eu já tenho que estar bom, eu quero estar bom, e é importante aprender a estar no momento presente. É identificar emoções para as poderem organizar, porque muitas das vezes nestes processos, portanto, há uma grande confusão
mental, pensamentos distorcidos, pensamentos vezes de muito culpa ruminantes. também, não é? Exatamente, muitos sentimentos de culpa, até porque em situações de malformações os pais são obrigados, portanto, obrigados a tomar mais uma vez uma decisão de uma interrupção médica de gravidez, e aí acresce uma culpa porque é feito um feticídio, portanto, antes do parto natural, o bebê não pode nascer com vida, e muitas das mães, portanto, esse sentimento é: eu matei o meu filho. Portanto, é ajudar também a trabalhar nesse processo desse sentimento de culpa, sim, sem dúvida. Vocês ouvem histórias muito fortes, não é verdade? Sim, Vocês muito intensas. próprios são pessoas de muita coragem, não é verdade? E como é que vocês se sentem ao acolher estes pais que estão num momento de fragilidade para eles, um momento em que se calhar não têm forças? Vocês sentem-se como um amparo, um apoio para os seus pais? Qual é o sentimento que vai nos vossos corações neste projeto? Olha, para mim tem sido sobretudo terapêutico. Nós, quando iniciámos o projeto, portanto, eu já tinha tido a minha perda há algum tempo e eu estava ansiosa para poder ajudar outras mães, e partilhava com a Leonor que acabou por ser também para mim terapêutico, portanto, falar da minha experiência, elas poderem ver que eu estava ali e que estava com força e com muita coragem e que estava ali para elas. Muito interessante, portanto, a garra, a determinação destas mães em quererem fazer algo por elas próprias, no sentido de aqueles filhos terem orgulho nelas e no percurso que elas ambicionam para a sua vida. Portanto, aquelas mães estão ali num processo psicológico extremamente grave, não num quadro depressivo, que pode evoluir para um quadro depressivo ou não, mas num processo de desgaste psicológico muito grande, e é muito gratificante ver a garra e a determinação com que elas nos chegam ali, e a vontade delas quererem evoluir e de se agarrarem a nós. Portanto, nós efetivamente acabamos por ser, lá está, como eu disse no início, uma casa, o abraço, o colo. Aquelas mães saem de colo vazio. Nós, quando saímos de uma maternidade, portanto, o que ambicionamos é sair com um bebê no colo. Claro. Não é? Portanto, o projeto é esse. Aquele bebê muitas das vezes começa a ser idealizado ainda antes de ser concebido. Aquelas mães saem de uma maternidade de colo vazio. E nós o que acabamos por fazer é dar também esse colo que elas precisam, às mães e aos pais. O que é que os pais falam acerca do Pais Coragem? Qual é o feedback que eles dão? O que é que É eles este dizem? mesmo, é o refúgio, o sentirem-se acolhidos, e somos uma família que nos apoiamos, que vemos o crescimento de cada um, e isso é extremamente gratificante, e sinto uma grande felicidade por ver que cada passo, por mais pequenino que seja, do pai, daquela mãe, não é? E, por exemplo, cada conquista também é celebrada e partilhada, muitas vezes por um telefonema, por uma mensagem. Aqueles pais que têm o sonho de voltar a ser pais e dizer: é a primeira pessoa com quem eu estou a partilhar, estamos grávidos. Isso é um reconhecimento muito, muito grande. Assim como já tive o privilégio de estar presente em nascimentos de bebés arco-íris, que são aqueles bebés que nascem depois de uma perda. E isso é muito emocionante, e é uma felicidade extrema poder assistir à felicidade daqueles pais. São momentos que nós vivemos também com eles a dor, mas também há momentos de grande felicidade que connosco eles partilham esses momentos. Isso é extremamente gratificante. Eles ali, sobretudo o que nos dizem é que não nos sentimos sozinhos. Porque acontece, tem outros casais, não é? Outros pais que passam efetivamente pelos mesmos episódios, porque também numa primeira fase o que estes pais sentem muitas das vezes: mas porquê a mim? Porque é que isto me aconteceu? Porque não se ouve falar da perda estacional, a verdade é essa, com muita frequência. Porque é que isto nos aconteceu? E sentem-se absolutamente sozinhos e sentem-se absolutamente perdidos. E ali eles sentem-se acolhidos, sentem-se acompanhados, e as palavras-chave são efetivamente casa, paz, serenidade e tranquilidade. Conforto. E como é que eles têm, desculpe ter interrompido, como é que eles têm conhecimento dos Pais Coragem? Hoje em dia, inicialmente, quando nós começamos o projeto, a maioria dos casais eram
da maternidade Alfredo da Costa. Muitos dos pais eram pais que eram acompanhados por mim ao longo de todo o trajeto hospitalar. Felizmente, o projeto já está divulgado por várias instituições de saúde, que já profissionais referenciam os pais em luto para o nosso projeto, e também outros profissionais a nível do privado também já referenciam para nós. E, portanto, ainda somos um embrião, como nós costumamos falar, mas em crescimento, sempre com muito respeito por todas as famílias, e isso é essencial para que as nossas ambições e objetivos futuros também se venham a concretizar. O vosso acompanhamento, pelo que eu entendo, é bastante presencial, certo? Sim, sim. Para pessoas que possam estar um pouco mais afastados de Lisboa, daqui do centro, vocês têm alguma forma de fazer acompanhamento? Nós vamos avançar, portanto, com o apoio online. Nós, em termos, portanto, em pandemia já fazíamos encontros online, e vamos avançar também com o projeto, até porque nós temos pais de todo o país, Claro, que se deslocam de Braga, do Porto, das ilhas, portanto, para os encontros presenciais, e vamos avançar com os encontros online também. E só complementando também aqui a informação, temos pais que estão fora do país, em vários outros países, que nos enviam uma mensagem em que a equipa voluntariamente se disponibiliza a marcar uma hora, uma videoconferência ou uma videochamada para estar e acolher aqueles pais. Portanto, isto é um projeto sem fins lucrativos. Estamos neste projeto por amor e com amor. Exclusivamente é de coração cheio que estamos envolvidos neste projeto. Vocês vieram preencher uma lacuna que existia e que era extremamente importante preenchê-la, não é? Porque aprende-se a lidar com a dor, mas nós temos que também aprender, porque aquilo que falavam há pouco, que é da família que nós vamos ter, a pessoa depois vai ter uma família, vai continuar a ter filhos, portanto, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, não é? A pessoa não desistir da vida, não é? Não desistir da sua própria vida, do seu próprio relacionamento. Portanto, vocês ajudam a restaurar casais, não é? A solidificar aquilo que estava assim um pouquinho mais tremido com esta situação mais complicada. Portanto, vocês fazem um trabalho fantástico. Deixe-me só acrescentar aqui um aspecto que também é importante. Hoje em dia já nos chegam avós coragem, a pedir apoio. Como é que eu devo lidar com o meu filho, com a minha filha, e a falarem sobre aquilo que também estão a sentir. Porque eles também vivem o luto pela perda daquele neto ou daquela neta, claro, e pela dor que estão a assistir do seu filho ou da sua filha. Inclusive já tivemos nos encontros presenciais avós que vieram com o seu filho, e que saíram de lá com outra visão e a dizer-nos estava a fazer tudo errado. Estava a dizer ao meu filho, tens que seguir para a frente, já passou e afinal isto não é bem assim. E foi ali no encontro do Pais Coragem que eles tomaram a consciência que a dor que eles estavam a sentir é muito maior do que aquilo que eles estavam a imaginar. ok. E do quanto era importante continuar a falar e a envolver aquele bebê naquela família, porque ele vai sempre fazer parte daquela família. Claro. E há uma tendência da sociedade para vamos esquecer, vamos ultrapassar, lá está, vamos superar, vamos esquecer. Mas lá está, um filho nunca se esquece, portanto o bebê vai continuar sempre a fazer parte da família, e é isso que tem de ser validado e reconhecido e compreendido por todos os familiares. E é isso que vai ajudar aqueles pais a elaborarem o seu luto. Precisamente. E a terem espaço para falar sobre aquilo que estão a sentir e homenagear aquele bebê que morreu. E até a falar do próprio bebê com os futuros filhos que aí virão, que também temos essas experiências já partilhadas. Nós ficamos muito bom. Muito gratos por ter vocês aqui no programa. É um projeto, um grupo muito nobre. Sejam pessoas incríveis, e muitos parabéns e obrigado por todo o apoio que dão
aos pais, precisamos de vocês, precisamos de mais vocês. E sempre que quiserem vir ao Manhãs TV, as portas da casa estão abertas. Muito obrigada. Foi um privilégio Obrigada. conhecer-vos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós agora, Nossa, está um cheirinho maravilhoso aqui. agora que apresentamos mais um projeto fantástico, nós não esquecemos que temos o chefe Dimas do outro lado, não é? Estás a sentir o E cheirinho? como é que é? A gente fica aqui, a gente vai lá, como é que... Eu acho que a gente podia dar uma espreita. Queres dar uma espreita dela? Que a gente fosse lá Eu acho que podemos ir, então. Podemos ir, não é? Chefe, podemos ir e ter consigo? À vontade, se faz favor. Então, já agora, a sala, a cozinha é mesmo aqui ao lado. Primeiras senhoras, não é? Obrigada, Olá, obrigada. bem-vinda. Então já tem o prato pronto. Sim. Que bom. Chefe, um bacalhau, este é sem espinhas. Portanto, está aqui espetáculo. um cheiro delicioso. Finalmente estamos aqui com o chefe Dimas. Estivemos a falar acerca, na primeira parte do programa. Se você não assistiu depois na box, pode voltar atrás. E então, o que é que nós temos aqui para apresentar? Esse prato chamamos a gambas do chefe, lá no Ok. Gambar. Isso vem pelo seguinte, o meu sócio, o Tiago, que era o sócio no Gambar antes da fusão, além de ser uma pessoa surpreendente com as histórias, também é muito exigente na comida, é um foodie. E eu gosto de ver os pratos portugueses e dar um toque sem tirar-lhes a característica. E eu disse-lhe a ele, eu falei, olha, todos os sítios que nós vamos tem as gambas cozidas. Ele, rapaz, estou farto de gambas cozidas. Eu chamo ele de homem de pouca fé. Eu digo assim, homem de pouca fé. Eu vou lhe fazer umas gambas cozidas. E aí nós temos aqui, são gambas 20-30, selvagens. E o que eu faço é, geralmente as gambas cozidas temos ali as cascas. Ou seja, qualquer sabor, o sal e tal, está ali nas cascas, tira-se aquilo. Né? Chapéu, exato. Essa técnica que nós usamos é uma água que é temperada com alho em pó, cebola em pó, nós temos ali o mirin para dar uma doçura, temos o molho de ostras, temos alguns outros temperos, cozida à perfeição. Passou um pouquinho, vira borracha. Ok. E essa manteiga, o que eu fiz? Eu gosto muito de usar a lima. E Mais do que o limão, não é? Mais do que limão no tempero, no tempero cru, digamos, meter mais a lima. Tem uma acidez mais pungente. E eu pensei em como que eu dou um up nessa manteiga. O que eu fiz? Usei um pouco de tequila. Mas o segredo tem que realmente flambá-la até que saia todo o álcool. Ok. Não pode ter, e para só estarmos ali com o sabor concentrado. Coloca-se a manteiga com alho e salsa. Este prato conseguimos encontrá-lo em todos os restaurantes do grupo? No Gambar, todos. Ok, Sim. certíssimo. E depois aqui está o bacalhau que até ao Giscardo você conseguiu comer. Exatamente, exatamente. Portanto, alguém que E nunca foi este que comeu. você fez para ele? Um dos, né? Esse bacalhau, nós trabalhamos também com uma aposta de 300 a 400 gramas. Ok. E o que eu faço? Geralmente o bacalhau, vais comer uma aposta desse tamanho, vai estar ali meio ressequido, porque está... até que o tempo de cozimento, a temperatura externa entre e coisa ou por dentro, vai ali deixá-lo ressequido. Esse bacalhau nós usamos o sous vide. Ok. Ou seja, ele é selado, eu tenho um aqui se quiserem ver, ele é selado e cozido dentro desse saco fechado a vácuo com manteiga, azeite e uns temperos a uma longo tempo a uma baixa temperatura. Então todo ele é cozido sem perder absolutamente umidade nenhuma. Boa. Aqui eu finalizei no forno, no Gambar é no carvão. Que espetáculo. É no carvão. Então, como ele por dentro já está cozido, é só mesmo tempo de dar-lhe, de trazê-lo à temperatura de servir. E esse muito simples, esse aqui é um purê de batatas, só que é um purê um pouco mais rebuscado, com um pouco mais de natas e tudo mais, e que o nosso toque é um queijo especial que colocamos no purê. Ai, que espetáculo. Pô, queijo no puré, seja... Isto deve ser uma espetacular. delícia. Exatamente. Então, E podemos- finalizar, só sim, para dar o sim. último, eu pensei, o que vai bem num purê? Alho. Sempre. Mas não no purê. Então eu pego a manteiga e faço a castanha. Ok. Eu quase que queimo a manteiga, os sólidos da manteiga, e o alho é frito nessa manteiga até que ela fique castanha. Chefe, estamos mesmo a terminar o programa. Rapidamente, já estamos todos com água na boca. Quem quiser conhecer mais dos vossos restaurantes, tem Instagram? Redes sociais? Temos o Instagram do Gambar no Cais e o Gambar no Pátio. No Certíssimo. pátio. E o M Bistrô também, nós servimos esses pratos. Certíssimo. Chefe, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Espero que venha cá mais Para a vezes próxima para vez. estar Espero connosco. os Foi convites. muito bom. Nós vamos ter que nos despedir por aqui. O tempo está mesmo a terminar, mas fica com umas belas sugestões para o próximo programa. Quem será o próximo convidado?
Vamos que ver, ver. pode ser que seja você a vir aqui no Manhãs da TV, nunca se sabe. Portanto, vá às redes sociais e nós contamos consigo numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá. Até lá.